Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Bom, aqui você já sabe, né? O nosso interesse é resgatar um trabalho que ao longo do tempo ficou esquecido, escondido no passado, mas é de fundamental importância para a gente entender os dias de hoje e a política, tão presente na nossa vida. Afinal, a democracia não foi construída de uma hora para outra, não. E para entender este processo, os nossos entrevistados contribuem e muito com cada história. Hoje, queremos saber tudo de um parlamentar que trabalhou durante 2 mandatos aqui na Assembleia. Vamos conversar com Valdemar Coraúci Sobrinho. Coraúci é advogado, professor universitário, administrador de empresas, foi vereador por 2 vezes em Ribeirão Preto, deputado estadual, inclusive como constituinte. Também foi secretário estadual de Esporte e Turismo e deputado federal por mais de 1 década. Muito obrigada pela presença aqui, deputado, por ter saído de Ribeirão Preto, a minha cidade, a nossa cidade, e ter vindo aqui na Assembleia para dar essa entrevista para o Memórias. É uma honra, um prazer. Obrigada. Muito obrigado, Viviane. Eu tenho que agradecer a você e a toda a equipe da Associação dos Parlamentares, Dom Túnico Ramos, nosso eterno presidente, João Tonca Falsetti. Enfim, e revê-la aqui, você que já trabalhou em Ribeirão Preto, que tem raízes em Ribeirão Preto, me deixa muito à vontade, né? Que bom, eu também. É muito bom voltar aqui à Assembleia, porque eu só guardo boas lembranças, boas recordações, tenho uma ligação muito afetiva com esta casa, onde trabalhei durante 8 anos, inclusive na Constituinte, como você lembrou. Foram 2 mandatos aqui também. 2 mandatos, de certa maneira um pedacinho interrompido, porque eu assumi a Secretaria de Esporte e Turismo durante 2 anos e meio, mas depois retornei. Fui líder do meu partido aqui, inclusive na Constituinte, o que era um trabalho ainda mais importante. E a honra é minha de estar aqui com você e de aceitar esse convite. E quero cumprimentar você, toda a equipe da Associação dos Parlamentares, porque agora aos domingos, às 18 horas, eu tenho sempre um compromisso com a história e comigo mesmo, que é assistir esse programa, porque realmente ele resgata a memória, não só do Poder Legislativo de São Paulo, mas resgata a própria história de São Paulo, porque nós temos visto muitos ex-deputados de mandatos antigos e que revelam coisas muito importantes para a história, não só da Assembleia, mas para a história do Estado de São Paulo. Isso é fundamental, é importante, e como dizia o nosso saudoso e também meu amigo pessoal Roberto de Oliveira Campos, com quem eu fui deputado federal, quem não tem uma perspectiva histórica, com certeza terá uma perspectiva histérica. E, portanto, esse programa ele resgata o quê? A perspectiva histórica que todos nós temos que ter. Bom, a gente sempre pede para os nossos entrevistados, então, colaborarem lembrando as histórias de bastidor, porque essas são as que, às vezes, não saem nas capas de jornal, não saem nem nas notinhas ali dos repórteres que cobrem política, mas que contribuem muito para a gente entender o cenário todo que a gente vive hoje, né, deputado? Eu, quando comecei a trabalhar, me lembro muito bem de sempre entrevistá-lo sobre os assuntos mais importantes mesmo do país, porque a opinião do senhor tem, né, e tinha também naquela época que o senhor estava como deputado federal, uma importância muito grande. Eu queria saber onde começou isso, onde começou essa vontade de entrar para a política, começou quando o senhor ainda era criança, começou novinho? Sim. Bom, eu imagino que isso seja uma questão genética até, porque meu bisavô já era um ativista político lá na Itália, né? Ele veio casado, ele morava em Bolonha, que é a terra dos meus bisavós. Veio casado com 4 filhos. Meu avô, também italiano, se radicou em Ribeirão Preto e também era um homem ligado ao sindicato. Ele era um marceneiro, que ele não me ouça lá no céu, porque ele não gostava de ser chamado de marceneiro. Uma vez eu perguntei para ele: vô, por que o senhor não aceita ser chamado de marceneiro? Ele falou: porque eu não sou marceneiro. Eu sou um escultor da madeira. Olha só. De fato, os trabalhos que ele realizava, e alguns
ainda estão lá, por exemplo, a porta da igreja da Vila Tibério, toda entalhada. Porque naquele tempo, tudo que nós chamamos de marceneiro fazia eram verdadeiras obras de arte, né? Então, voltando, ele fazia parte do sindicato, meu pai também, que era marceneiro, ou escultor da madeira, como queria meu avô, também fazia parte do sindicato e me levava nas reuniões do sindicato. Ou eu levava, ou ele me levava, ou eu o perseguia, não me lembro direito. O fato é que eu participei, mesmo menino, de muitas reuniões dos sindicatos dos marceneiros, lá em Ribeirão Preto. A minha mãe dizia que com 4 anos de idade, ou 5 anos de idade, eu subia num caixotinho de sabão e queria imitar o Getúlio, né? Trabalhadores do Brasil, que eu ouvia no rádio. Amigos. Naquele tempo a televisão, evidentemente, ou não existia ou era incipiente. Queria imitar o Getúlio, o seu gesto, a sua voz, a sua forma de falar. E me lembro também, Viviane, que desde moço, menino, 9 anos, 10 anos, 11 anos, eu sumia de casa às vezes, e meu pai ficava preocupado, porque eu não avisava, né? Tinha receio de que ele não permitisse. Saía lá de onde eu morava, ia num bairro distante às vezes, porque ia ter um comício do Jânio Quadros, ou ia ter um comício do Adhemar de Barros, que eram os políticos da época, ou do Carvalho Pinto, candidato a governador, enfim. E eu fazia questão, mesmo menino, de assistir esses comícios. Não acredito, o senhor fugia para assistir o comício? Fugia para assistir o comício. Então é de infância mesmo. Outra coisa que eu me lembro que eu fazia com 6, 7 anos de idade, naquele tempo nós tínhamos carros de som, temos hoje ainda, mas naquele tempo as cédulas eram individuais. Você não é desse tempo. Você já levava na eleição a cédula dentro do envelope e colocava na urna, né? E os carros passavam, o carro de som passava, jogando essas cédulas, além do som, pelas ruas de Ribeirão Preto. E eu perseguia esses carros, pegava a cédula, levava para casa e gostava de separar essas cédulas por partido político. Então, não acredito. PTB, que era o partido do meu pai, porque ele era getulista, eu pegava mais para agradá-lo, né? A pilha ficava maior. Ficava maior. UDN, PRP, PSP, PTN, enfim, os partidos da época, né? Então, e gostava de ouvir no rádio, já menino, os programas políticos, especialmente aqueles que falavam da política municipal, né? Numa época em que foi prefeito Costabile Romano, que depois foi deputado estadual aqui, falecido num trágico acidente, deixou muita saudade, deixou um trabalho muito grande em Ribeirão Preto. Gostava de acompanhar, mesmo menino e muito jovem, os assuntos relacionados com a prefeitura, com a Câmara. Depois isso foi se estendendo para a política estadual, para a nacional e também para a internacional. Então, esta origem vem realmente da infância, da juventude. Depois se cristalizou na universidade, onde eu fui estudando Direito, né? Principalmente na década de 60. Me lembro que em 1968 eu fui parar dentro da Catedral de Ribeirão Preto, com a cavalaria na porta, naquele movimento dos estudantes, né? E o arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Frei Felício César da Cunha Vasconcelos, um gaúcho franciscano, muito bravo, muito altivo, ele ficou na porta, falou, aqui vocês podem entrar, nós, estudantes. E a cavalaria disse, aqui vocês não vão entrar. Olha só. Aqui é a casa de Deus, aqui é a casa do Senhor. E a cavalaria ficou para fora e nós ficamos lá, abrigados, e sob a proteção do arcebispo de Ribeirão Preto. Isso já na década de 60, eu já fazendo a faculdade de Direito. Como você percebe, então, isso vem desde a infância, passou pela adolescência, pela faculdade, pela universidade, e depois irrompeu quando eu me candidatei a vereador, em 1976, lá em Ribeirão Preto. Aí a foto do Santinho já era do senhor. Aí já era. Aí foi eleito... eu disputei a primeira eleição vereador. Em 1976, para a Câmara de Ribeirão Preto. E já ganhou a primeira.
Sim, com uma votação considerada expressiva para a época, foram 3.450 votos em 1976, com eleitorado pequeno. Tomei posse em 77, o mandato foi até 82. Em 1982, que foi aquela eleição do voto vinculado, você votava, e a primeira eleição direta de governador, né? Você votava de governador a vereador no mesmo partido. Eu fui reeleito vereador com 5.000 votos naquela eleição. E já em 1986, eu disputei a minha primeira eleição para deputado estadual. E também ganhou de primeira. Também ganhei. O mandato lá também era de 6 anos na Câmara. Eu renunciei, porque ganhei as eleições. E tomei posse aqui no dia 15 de março de 1987, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu já li muitas entrevistas do senhor, já fiz muitas também, e eu me lembro que o senhor sempre fez questão de falar da importância da concretização das políticas públicas dentro do município, da força que esse município tem que ter, porque é ali que tudo acontece, que o morador encontra um posto de saúde, que ele precisa mesmo da política pública para ter uma vida, né, digna. E eu queria saber se o fato de ter sido vereador contribuiu para essa questão do fortalecimento da cidade, que o senhor sempre conta e comenta. Assim. Com certeza, Viviane. Contribuiu para 2 coisas na minha carreira política. Em primeiro lugar, foi a grande escola que eu tive, foi a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, porque quando você tem a oportunidade de ser vereador em uma cidade importante como é Ribeirão Preto, aquilo é um aprendizado extraordinário. Eu cheguei aqui na Assembleia, não tive dificuldade, digamos, em entender o regimento, como funcionava o regimento, como funciona o plenário, o que é uma sessão deliberativa, porque já tinha tido a escola da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Em segundo lugar, e talvez mais importante, foi essa minha atuação como vereador que fez com que eu entendesse a importância do município. Tornei-me municipalista, participei naquela época de todos os congressos municipalistas que nós tínhamos no estado de São Paulo, porque, como você disse, tudo ocorre no município. Se você pensar bem, todas as outras instâncias são abstratas. O Estado é uma figura abstrata, digamos assim. A União, do ponto de vista orçamentário, ela também é uma figura abstrata, exceto nas questões de segurança nacional. Agora, o que acontece na vida do cidadão, das pessoas, ocorre no município. Infelizmente, o que nós temos visto é que todas essas lutas, não é que elas tenham sido em vão, mas elas ainda não alcançaram aquilo que todos nós queremos, isto é, que aquilo que é arrecadado no município retorne, se não na sua integralidade, pelo menos com mais expressividade para o município, porque o município cada vez mais está assumindo responsabilidades, não é? Eu me lembro que, no tempo em que eu fui vereador, ou até antes, quem cuidava da educação fundamental, o ensino público, praticamente era o Estado. Né? Eu estudei em escola pública, o colegial, né? Lá em Ribeirão Preto temos o Otoniel Mota, em Campinas o Culto à Ciência, escolas fantásticas, de histórias extraordinárias, também era o Estado. Né? A segurança pública era do Estado, e era o Estado de São Paulo, e também da União. A questão da saúde, da mesma forma. Tudo isso está sendo colocado sob responsabilidade dos municípios já faz tempo. Então, nós estamos tendo uma inversão total de valores. O município arrecada, mas não fica com os recursos. E o gestor parece estar sempre com aquele pires na mão, pedindo. Exatamente. E eu acredito que isso aconteça, especialmente em relação à União, que é o maior arrecadador, né? Porque depois ele repassa para os municípios, repassa uma parte para o Estado, repassa para o município com o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que, aliás, está caindo muito ultimamente pela perda da capacidade econômica, da atividade econômica. Mas eu imagino que isso seja uma questão de poder, isto é,
Quem está lá em Brasília, sentado no Palácio do Planalto, ele quer que o prefeito vá lá pedir aquilo que lhe é de direito, na verdade, porque é uma receita saída do município, derivada do município, nascida no município, vá lá pedir um favor, quando isso não é favor. Isso é um recurso que tinha que estar no município, permanecer no município, e não permanece. Ao pedir um favor, olha, me mande esse recurso para a saúde, olha, me mande esse recurso para a educação, olha, me mande esse recurso para cuidar do meio ambiente. Ao fazer isso, o prefeito, na verdade, ou a prefeita, ele acaba assumindo compromissos, pelo menos, se não políticos, pelo menos morais, digamos, de dar algum tipo de retorno, de manter este poder na mão de quem está. Isso é uma inversão total de valores. Nós, municipalistas, temos que continuar lutando por uma reforma tributária que reduza a carga tributária das pessoas físicas, sim, mas que também faça retornar ao município a receita que lhe é devida. Deputado, vamos chamar então um intervalo, vamos começar então no próximo bloco a falar. Rápido, passa né? muito rápido, é assim mesmo, quando a conversa é boa, passa rápido. Daqui a pouquinho então a gente volta com mais memórias, não sai daí, até já.